Negócios mais caros da história. Como executivos destruíram bilhões com uma única decisão. Existe uma pergunta que ninguém faz em sala de conselho antes de fechar um negócio bilionário. Não é sobre o preço, não é sobre os ativos, não é sobre o mercado. A pergunta que nunca é feita é a seguinte: e se nós estivermos completamente errados? Porque o que a história corporativa prova repetidamente, com números que parecem impossíveis até você verificar que são reais, é que os maiores destruidores de valor da história não foram crises econômicas, não foram guerras, não foram recessões. Foram executivos com excesso de confiança, conselheiros que não fizeram as perguntas certas e acordos que pareciam brilhantes na manhã da assinatura e viraram catástrofes antes do fim do segundo ano fiscal. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 negócios mais destrutivos da história corporativa mundial. Não são apenas histórias de dinheiro perdido, são estudos sobre arrogância executiva, sobre a diferença fatal entre crescimento e expansão, e sobre o que acontece quando uma empresa compra outra sem entender que cultura não se transfere por contrato. Se esse tipo de análise te interessa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Cadeira do CEO, toda semana tem uma história assim. O primeiro caso começa no ano 2000, e para entender o que aconteceu, você precisa imaginar o clima daquele momento. A internet tinha acabado de aprender a andar. Qualquer empresa com um endereço de e-mail parecia valer uma fortuna. E a AOL, a maior provedora de acesso discado dos Estados Unidos, estava convencida de que era o futuro de tudo o que existia. A Time Warner, por outro lado, era um império de mídia concreto e verificável. HBO, CNN, Warner Bros., revistas, estúdios, conteúdo real com audiência real. E quando a AOL chegou propondo uma fusão avaliada em 165 bilhões de dólares, a Time Warner disse sim. O argumento era que juntas as duas empresas dominariam a transição do mundo analógico para o digital. Era uma tese que parecia irresistível em fevereiro de 2000. O que ninguém estava disposto a dizer em voz alta era que a base de usuários da AOL era construída sobre clientes que pagavam por um serviço de internet que poderiam obter gratuitamente. A grande maioria deles nem sabia que tinha a opção. Quando a bolha das empresas.com estourou, aquela base de clientes evaporou com uma velocidade que ninguém havia colocado em nenhuma planilha de due diligence. Em 2002, a empresa combinada registrou uma perda de 99 bilhões de dólares em um único ano fiscal. 99 bilhões. Para ter a dimensão real do número, é como se a empresa tivesse queimado o equivalente ao PIB de um país de médio porte em 12 meses. A fusão, considerada o casamento do futuro, foi dissolvida em 2009, com as duas empresas saindo separadas, mais pobres e com uma reputação institucional permanentemente marcada pela decisão que tomaram na virada do milênio. A lição do primeiro caso é direta: confiança de mercado não é ativo, é sentimento. E sentimento não aparece no balanço até que ele desaparece. O segundo caso aconteceu em 1998, quando a Daimler-Benz, engenharia alemã de precisão, fabricante do Mercedes-Benz, decidiu se fundir com a Chrysler americana por 36 bilhões de dólares. Chamaram o negócio de fusão de iguais. Essa expressão, fusão de iguais, é usada no mundo corporativo quando uma das partes claramente tem vantagem, mas não quer criar constrangimento na negociação. Na prática, o que havia era uma montadora alemã que media cada parafuso e uma montadora americana que tinha uma cultura completamente diferente de manufatura, de qualidade, de horário de reunião e de tolerância a custo. Os alemães queriam processos, os americanos queriam autonomia. As duas visões eram genuínas e completamente incompatíveis. A integração nunca funcionou de verdade. Os padrões de qualidade eram diferentes, os custos de produção eram diferentes. A mentalidade de engenharia era diferente. Em 2007, a Daimler vendeu a Chrysler. E para fechar o negócio, pagou 80 milhões de dólares para que alguém a aceitasse. Leia isso novamente com atenção. A empresa gastou 36 bilhões para comprar e precisou pagar para conseguir se livrar do que havia comprado. 2 anos depois, em 2009, a Chrysler pediu falência. A fusão de iguais havia terminado como um lembrete permanente de que diferença cultural não é detalhe operacional. É o negócio inteiro. O terceiro caso envolve uma das maiores empresas de tecnologia do planeta e uma marca que havia inventado o conceito de telefone como símbolo de status. Em 2013, a Microsoft comprou a divisão de telefones da Nokia por 7,2 bilhões de dólares. A lógica era entrar de verdade no mercado de smartphones para competir com Apple e Android. O problema é que a Microsoft estava chegando a uma corrida que já tinha vencedores estabelecidos e regras consolidadas, com um produto que não tinha identidade clara, construído sobre uma plataforma que o mercado já havia rejeitado. 2 anos depois, a empresa baixou 7,6 bilhões do valor contábil da aquisição.
o que matematicamente representa mais do que o valor pago pela empresa. 18 mil funcionários foram demitidos. A linha de celulares foi descontinuada em silêncio, sem comunicado oficial relevante, sem cerimônia de encerramento. A Nokia, para seu crédito, sobreviveu e se reinventou em outras frentes. A ambição da Microsoft em celulares não sobreviveu com ela. Se você está aprendendo com cada um desses erros, compartilhe esse vídeo agora. São lições que nenhuma faculdade de negócios consegue ensinar da forma que a história real ensina. O quarto caso é o Google comprando a Motorola Mobility em 2012 por 12,5 bilhões de dólares. O argumento oficial foi a necessidade de proteger o Android com o portfólio de patentes da Motorola. O argumento não oficial, que circulou bastante nos bastidores do setor, é que alguém no Google acreditou genuinamente que a empresa poderia fabricar hardware de classe mundial. 2 anos depois, o Google vendeu a Motorola para a Lenovo por 2,91 bilhões de dólares, registrando uma perda de quase 10 bilhões em 24 meses. A resposta pública foi que as patentes haviam valido o preço. É o tipo de frase que você usa quando é o Google e perder 10 bilhões é embaraçoso, mas não existencialmente ameaçador. Para qualquer outra empresa do mundo, seria o fim da história. O quinto caso tem uma lógica tão estranha que você precisa ouvir com atenção para acreditar que adultos em cargos executivos realmente aprovaram isso. Em 2005, o eBay comprou o Skype por 2,6 bilhões de dólares. O raciocínio era que compradores e vendedores da plataforma usariam o Skype para conversar antes de fechar negócios. Ninguém no eBay queria ligar para um desconhecido antes de comprar um liquidificador usado. Absolutamente ninguém. 4 anos depois, o eBay vendeu o Skype com prejuízo, registrando ainda quase 1 bilhão de dólares em baixas de goodwill, que é o nome técnico que a contabilidade usa para o valor de reputação e relacionamento de uma empresa. Perder goodwill no Skype tem uma ironia quase filosófica. A Microsoft comprou o Skype em 2011 por 8,5 bilhões de dólares, o que prova que o mesmo ativo pode ser uma péssima aquisição e um preço absurdo, dependendo apenas de quem está segurando a fatura. Casos ensinam, coletivamente, é uma verdade que os números confirmam, mas que nenhuma planilha consegue capturar sozinha. O maior risco em qualquer negócio bilionário não está no mercado externo. Está na sala de reuniões, na pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Se essa análise te fez pensar diferente sobre gestão corporativa, sobre o que separa uma decisão estratégica de um erro bilionário, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo como esse. Toda semana aqui no Cadeira do CEO tem uma história nova sobre as empresas que construíram algo real e depois fizeram as escolhas que esvaziaram tudo por dentro. Se inscreve para não perder a próxima, porque a próxima vai ser tão boa quanto essa.